O relato oficial diz que foi apenas um mergulho inocente para espairecer no Rio São Francisco. No entanto, 10 anos após a trágica morte de Domingos Montagnais, o protagonista da novela Velho Chico, documentos de bastidores, contradições sobre o isolamento da área e o silêncio quebrado por sua viúva, Luciana Lima, trazem à tona um cenário que o público brasileiro nunca compreendeu por completo. Por que os dois principais atores da Rede Globo buscaram isolamento absoluto em uma área sabidamente perigosa e sob alertas locais? Enquanto o relatório oficial aponta afogamento, uma polêmica sobre falha de sinalização e uma suposta mensagem espiritual reacendem o debate que divide o país até hoje. O que de fato aconteceu nos minutos que antecederam o sumiço do ator nas águas? A morte de Domingos Montagnais, em 15 de setembro de 2016, congelou o Brasil e mudou os rumos do horário nobre da Rede Globo. Mas o que era para ser um luto estritamente artístico transformou-se, ao longo de uma década, em um emaranhado de desconfianças, lacunas operacionais e questionamentos severos sobre o que realmente motivou aquele isolamento na prainha de Canindé, de São Francisco. Por que a equipe técnica e os demais atores não estavam presentes? Agora, com novos desdobramentos sobre a segurança local e as declarações firmes de sua viúva, as peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar de forma perturbadora. Se você quer entender os fatos crus, longe das versões ensaiadas da mídia oficial, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama. Ative o sino das notificações e deixe o seu like para não perder nenhuma revelação deste documento investigativo. Aproveite e diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. O relógio marcava o início da tarde de 15 de setembro de 2016, quando o destino de uma das maiores produções da Rede Globo foi sepultado nas águas do Rio São Francisco. Domingos Montagnais, que vivia o ápice de sua carreira artística como o protagonista santo na novela Velho Chico, desapareceu após um mergulho na prainha de Canindé de São Francisco, no estado de Sergipe. A versão inicial, distribuída às pressas para os plantões jornalísticos, detalhava um acidente trágico durante um momento de lazer entre colegas de trabalho. Contudo, a velocidade com que a narrativa de fatalidade pura foi construída acendeu os primeiros alertas entre investigadores e o público. Como o ator principal do horário nobre, cercado por uma mega estrutura de produção, acabou submerso no ponto mais letal da região sem qualquer supervisão técnica, a comoção nacional rapidamente deu lugar a uma linha de questionamentos incômodos sobre os protocolos de logística da emissora. O depoimento da atriz Camila Pitanga, única testemunha ocular do sumiço, revelou que os dois decidiram buscar um local isolado na prainha para garantir total privacidade após o almoço. Essa busca por absoluto isolamento, longe dos olhos dos demais integrantes do elenco e dos técnicos da novela, gerou estranhamento imediato nos bastidores. Relatórios preliminares apontaram que a área escolhida para o banho não costumava ser utilizada por moradores locais, justamente devido à violência das correntes subterrâneas. Diante de um cronograma de gravação exaustivo e de alta pressão, quem autorizou o deslocamento dos protagonistas para uma zona desprovida de segurança imediata? O choque térmico e a força avassaladora da correnteza transformaram o mergulho em uma armadilha em questão de segundos, expondo a fragilidade do monitoramento da equipe. Camila Pitanga relatou em seus depoimentos formais à Polícia Civil que conseguiu se segurar em uma rocha, mas Domingos Montagnais foi arrastado por um redemoinho invisível na superfície. A dinâmica relatada pela atriz indicou que o ator submergiu por 2 vezes e, em um ato de desespero, tentou mantê-la calma antes de sumir definitivamente no leito do rio. Porque uma produção que movimentava milhões de reais e dezenas de profissionais na região de Xingó não mantinha uma equipe de salvamento de prontidão para os seus principais nomes. Os registros oficiais da investigação apontam que o socorro demorou a compreender a gravidade real do cenário, permitindo que o tempo de sobrevivência do ator se esgotasse rapidamente. Moradores e pescadores que estavam nas proximidades inicialmente confundiram os gritos de socorro de Camila Pitanga com uma possível gravação de cena da própria novela. Esse atraso na percepção do perigo real
paralisou as ações de resgate nos minutos mais críticos após o desaparecimento do artista, Zinodil. Diante do sumiço repentino, a máquina de entretenimento se viu obrigada a interromper os trabalhos para lidar com uma realidade sombria. O protagonista havia sumido sob as águas do Velho Chico. A confirmação do óbito veio após quase 4 horas de buscas intensas coordenadas por mergulhadores do Corpo de Bombeiros e pelo Grupamento Tático Aéreo. O corpo de Domingos Montagnier foi localizado a 18 metros de profundidade, preso entre fendas rochosas escuras, exatamente na área conhecida pelos nativos como o Lugar que Não Perdoa. O laudo do Instituto Médico Legal, IML, de Sergipe, foi categórico ao apontar que a causa da morte foi asfixia mecânica por afogamento. Diante dessas evidências e do histórico violento do local, torna-se inevitável questionar por que uma área com esse nível de periculosidade não possuía nenhum aviso claro que impedisse o acesso de turistas e da equipe de televisão. A tragédia que paralisou o país em 2016 ganha contornos ainda mais enigmáticos quando analisada a trajetória de Domingos Montagnier, antes de sua chegada definitiva ao estrelato na Rede Globo. Diferente dos galãs construídos artificialmente pelas escolas de atores de televisão, ele iniciou sua caminhada artística no ano de 1989, na prestigiada escola Circo Picadeiro. Foram décadas atuando de forma rústica no teatro de rua e sob a lona, consolidando a dupla de palhaços La Mínima e, posteriormente, fundando o renomado Circo Zani, no ano de 2004. Sua transição para o topo da teledramaturgia brasileira ocorreu tardiamente, aos 49 anos, no papel do Capitão Herculano na novela Cordel Encantado, em 2011. Essa formação circense moldou um homem de agilidade corporal incomum e força física notável, o que torna sua total vulnerabilidade diante das águas do rio um fato ainda mais difícil de ser aceito pelos investigadores. A escolha de Domingos Montagnier para interpretar o herói sertanejo Santo dos Anjos em Velho Chico parecia a consagração máxima dessa identidade ligada às raízes brasileiras. Contudo, o destino teceu uma teia de coincidências macabras entre o roteiro fictício da novela das 9 e a realidade brutal que se desenhou fora das câmeras. Semanas antes do acidente fatal, o personagem de Domingos sofreu um atentado na trama escrita por Benedito Rui Barbosa e, após levar vários tiros, caiu exatamente nas águas do Rio São Francisco. No folhetim, o protagonista sumiu na correnteza. Foi dado como morto pelos familiares, mas acabou sendo resgatado e salvo por uma comunidade indígena local nas margens do leito. Como explicar que a ficção tenha previsto de forma tão cirúrgica o desaparecimento do ator no mesmo rio apenas alguns capítulos depois? A ironia cruel do destino transformou as cenas de ficção em um presságio assustador que o público e o elenco só compreenderam após o encerramento do caso. Durante os episódios de Resgate de Santo, as câmeras da Rede Globo registraram tomadas dramáticas de desespero e busca nas águas, criando uma atmosfera visual idêntica àquela que seria exibida nos telejornais da vida real em setembro de 2016. Internautas e telespectadores apontaram de forma incisiva que a própria abertura da novela carregava simbolismos que remetiam ao trágico desfecho do artista. Diante de tantas amarrações simbólicas entre a obra artística e o leito de morte do ator, o público passou a questionar se o ambiente de gravações já não estava carregado por uma tensão pesada e incomum. Relatos colhidos nos bastidores da produção em Sergipe indicavam que o ritmo de trabalho na reta final de Velho Chico exigia um esgotamento severo de toda a equipe técnica e do elenco principal. O cansaço físico acumulado pelo ator nos dias que antecederam a tragédia levantou a hipótese de que suas reações motoras estivessem severamente comprometidas na tarde do dia 15. A prainha de Canindé, embora apresentasse uma superfície aparentemente calma e convidativa sob o sol do sertão, escondia variações bruscas de profundidade provocadas pela proximidade com a usina hidrelétrica da região. O desgaste extremo de uma rotina intensa de gravações teria sido o fator oculto que impediu um artista com excelente preparo físico circense de vencer a força de um redemoinho? A conexão mística e física de Domingos Montagnier com o Rio São Francisco
foi selada de forma definitiva e violenta, transformando o local em um memorial permanente da tragédia. A insistência em realizar gravações em locações reais, buscando o realismo estético exigido pelo diretor Luiz Fernando Carvalho, colocou os profissionais em contato direto com os perigos geográficos da região de forma constante. O que a emissora tratava como o ápice da arte realista acabou se revelando um cenário de total desproteção para o seu principal ativo. Diante dessas coincidências perturbadoras entre a vida do ator e a morte do personagem, a investigação policial precisou se concentrar nos fatos operacionais. Quem realmente negligenciou os perigos ocultos daquele trecho do rio? O argumento central que justificou o deslocamento de Domingos Montanher e Camila Pitanga até a prainha de Canindé foi a busca por privacidade após uma exaustiva jornada de gravações. No entanto, essa explicação oficial disparou um dos maiores e mais ruidosos conflitos de opinião na história recente do entretenimento brasileiro, dividindo o público e gerando teorias persistentes nas redes sociais. Para uma parcela significativa dos telespectadores, a decisão de dois atores altamente blindados pela segurança corporativa da Rede Globo de se isolarem em uma área deserta, sem a presença de assessores, seguranças ou motoristas, nunca fez sentido completo. Por que duas figuras públicas tão expressivas arriscariam a própria integridade física em um rio desconhecido apenas para fugir do assédio dos fãs locais? Os depoimentos formais colhidos pela Polícia Civil de Sergipe tentaram, desde o primeiro momento, blindar a memória do ator e respeitar a dor das famílias envolvidas na tragédia. Camila Pitanga enfatizou de forma enfática que a relação entre os dois era estritamente profissional e baseada em uma profunda amizade construída nos bastidores da novela. Apesar do tom respeitoso adotado pelas autoridades e pela viúva Luciana Lima, os comentários do público nas plataformas digitais ao longo dos anos mantiveram viva uma intensa desconfiança sobre as reais intenções daquele encontro na margem do rio. A insistência da audiência em questionar os detalhes íntimos daquela tarde forçou a imprensa e os envolvidos a gerenciarem um desgaste de imagem sem precedentes em meio ao luto. A dinâmica descrita nos autos do processo revelou que o isolamento procurado pelos artistas acabou por se tornar o fator determinante para a falta de socorro imediato. Ao escolherem deliberadamente se afastar do perímetro onde a equipe técnica de Velho Chico estava concentrada, os protagonistas romperam o cordão de segurança invisível da produção. Relatos de pescadores da região apontam que a prainha de Canindé estava em um período de calmaria aparente, o que mascarava a velocidade da correnteza gerada pelas turbinas da barragem de Xingó. O desejo por um momento de desconexão e liberdade acabou colocando em xeque toda a estrutura logística que a maior emissora do país mantinha para proteger suas principais estrelas no sertão. Nos bastidores da própria Rede Globo, o conflito de narrativas gerou um clima de extrema tensão entre a alta cúpula de diretores e o setor de jornalismo investigativo da casa. Havia um esforço institucional evidente para que o caso fosse tratado estritamente como uma fatalidade geográfica, provocada por forças imprevisíveis da natureza. No entanto, o vazamento de informações sobre o cansaço do elenco e a falta de mapeamento prévio de segurança das águas alimentou o debate público sobre a negligência operacional da empresa. Como o departamento de produção de uma novela que levava o nome do próprio rio pôde ignorar os riscos hidráulicos reais aos quais os profissionais estavam expostos diariamente? A polarização entre os que defendem a versão de um acidente trágico entre amigos e os que insistem em teorias de envolvimento pessoal permanece viva mesmo 10 anos após o ocorrido. Esse embate explodiu de forma explícita através de milhares de comentários em plataformas como o YouTube, onde usuários questionam abertamente as lacunas da versão oficial da privacidade. Essa pressão popular contínua forçou a família Montanher e os sobreviventes do episódio a adotarem uma postura de absoluto silêncio estratégico para evitar que a tragédia fosse reescrita por especulações maldosas. Diante desse cenário de desconfiança generalizada, as investigações policiais precisaram focar nas decisões tomadas pela produção nos bastidores de Sergipe. Os dias que antecederam o dia 15 de setembro de 2016
foram marcados por uma atmosfera de extrema exaustão nos bastidores da Rede Globo, no sertão nordestino. A reta final da novela Velho Chico sofria com uma pressão implacável por audiência e prazos de entrega apertados, forçando o elenco principal a cumprir jornadas de gravação que desafiavam os limites físicos. Domingos Montanher, na condição de protagonista absoluto da trama, concentrava a maior carga de trabalho, gravando dezenas de cenas diárias sob o calor intenso da região. Relatos de corredores indicam que o cansaço do ator era visível para os colegas de elenco, sugerindo que o mergulho no rio foi motivado por um desejo desesperado de aliviar o estresse acumulado. Até que ponto a cobrança desmedida por resultados da máquina televisiva contribuiu para que o artista negligenciasse o próprio cansaço antes de entrar na água? A logística montada pela emissora para as gravações externas em Sergipe e na Bahia priorizava o realismo estético das cenas, muitas vezes em detrimento de uma infraestrutura rígida de salvamento em tempo integral. A direção artística da novela, comandada por Luiz Fernando Carvalho, exigia locações brutas e isoladas para capturar a essência do bioma sertanejo, afastando a equipe dos centros urbanos equipados com suporte médico ágil. Esse modelo de produção descentralizado e focado na estética visual acabou deixando os atores vulneráveis em momentos de hiato entre as tomadas. A ausência de um protocolo rigoroso que proibisse o contato com o Rio São Francisco, sem a supervisão de mergulhadores profissionais da própria equipe, revelou uma brecha de segurança corporativa inaceitável. O clima de celebração na manhã daquela quinta-feira, devido ao encerramento de um bloco complexo de cenas, mascarava o perigo iminente que rondava a prainha de Canindé. Após o almoço, com a dispensa temporária da equipe técnica, o controle sobre o paradeiro dos protagonistas foi completamente afrouxado pela chefia de produção local. A facilidade com que Domingos Montanher e Camila Pitanga se deslocaram até uma área de risco, sem que nenhum alerta interno fosse emitido, acendeu debates severos sobre a responsabilidade civil da Rede Globo. Como uma corporação desse porte permitiu que suas principais estrelas ficassem totalmente desamparadas e sem monitoramento de rádio ou segurança motorizada em uma área de preservação natural? A reação imediata da alta cúpula da emissora, assim que o sumiço foi comunicado pelo diretor de produção, foi de absoluto pânico institucional e tentativa de controle de danos. Executivos em Júnior e no Rio de Janeiro montaram comitês de crise de emergência para gerenciar o fluxo de informações que chegava à imprensa, enquanto pressionavam as autoridades locais por respostas rápidas. O temor de que a marca da empresa fosse diretamente vinculada a uma negligência fatal acelerou a blindagem de documentos internos sobre os horários de trabalho e os contratos de seguro do elenco. Esse ambiente de tensão nos bastidores gerou um abismo entre a dor real dos familiares e a frieza corporativa necessária para proteger os interesses econômicos da estação. A morte do ator principal gerou um colapso criativo e financeiro sem precedentes na história da teledramaturgia do horário nobre, forçando soluções artísticas extremas na reta final da obra. Com o encerramento do folhetim previsto para as semanas seguintes, a exclusão abrupta do personagem santo exigiu uma reengenharia completa dos roteiros já impressos pelos autores Benedito Rui Barbosa e Bruno Luperi. O uso de recursos técnicos e dublês foi debatido sob forte vigilância pública, enquanto o clima de luto fechado paralisava temporariamente as gravações restantes nos estúdios da emissora. Os bastidores da Rede Globo, que antes pulsavam em busca de aclamação e índices de audiência, transformaram-se em um cenário de velório institucionalizado e acusações veladas sobre as falhas do projeto. O relatório final elaborado pela Polícia Civil de Sergipe, sob a coordenação do delegado Antônio Francisco de Oliveira, converteu-se no documento mais importante para desvendar as engrenagens daquela fatalidade. O inquérito policial detalhou meticulosamente a topografia subaquática da prainha de Canindé de São Francisco, revelando que o leito do rio sofria uma queda abrupta de profundidade poucos metros após a margem. Os depoimentos técnicos inseridos nos autos comprovaram que a liberação de água pelas comportas da usina hidrelétrica de Xingó alterava drasticamente a velocidade e o comportamento das correntes subterrâneas ao longo do dia.
O documento oficial apontou com precisão que, na superfície, a água mantinha uma aparência espelhada e tranquila, mas no fundo operava uma força de sucção mecânica impossível de ser vencida por um nadador comum. A revelação mais explosiva contida nas páginas do processo investigativo apontou para uma omissão gravíssima por parte do poder público municipal na proteção dos banhistas. O local exato onde Domingos Montagnier submergiu havia passado por uma recente intervenção urbana para obras de revitalização de quiosques e, teoricamente, deveria estar completamente interditado para o público. No entanto, o inquérito constatou que não existia nenhuma placa de advertência, boia de limitação ou aviso físico que alertasse os turistas sobre a extrema periculosidade daquela faixa do Rio São Francisco. Os depoimentos dos próprios pescadores locais confirmaram às autoridades que a prainha era historicamente conhecida como uma zona de exclusão de banho, por causa dos redemoinhos. Mas essa sabedoria nativa nunca foi convertida em sinalização oficial. A ausência de socorristas e de uma equipe fixa de salvamento na prainha de Canindé durante o horário de maior movimento de banhistas foi classificada como uma negligência administrativa crônica. O documento expôs que os turistas e as equipes de produção da Rede Globo frequentavam a região sob uma falsa sensação de segurança proporcionada pela calmaria visual do rio. A prefeitura da cidade, embora ciente do fluxo turístico gerado pela exibição diária de Velho Chico na televisão nacional, falhou em estruturar um posto avançado do Corpo de Bombeiros naquele trecho específico. Diante dessa lacuna documental de proteção, tornou-se evidente que qualquer acidente naquelas coordenadas geográficas resultaria em um desfecho fatal, devido à total falta de socorro imediato. Os laudos periciais anexados ao inquérito descartaram categoricamente qualquer indício de violência física, consumo excessivo de substâncias ilícitas ou crime premeditado, envolvendo os atores presentes no local. A necrópsia realizada pelos médicos legistas do IML de Aracaju confirmou que o pulmão do ator estava completamente preenchido por água, atestando o afogamento clássico por exaustão respiratória. O documento também registrou que a musculatura de Domingos Montagnier não apresentava lesões prévias ao impacto com as rochas profundas, sustentando a tese de que ele lutou bravamente contra a correnteza até perder as forças motrizes. A conclusão jurídica do caso, portanto, concentrou-se na responsabilidade civil pela falta de sinalização da área, e não em fatores criminosos. As consequências legais do fechamento do inquérito arrastaram-se pelos tribunais, resultando em cobranças severas para que o município adotasse medidas emergenciais de segurança a fim de evitar novas mortes. A repercussão do caso forçou uma reavaliação dos protocolos de turismo em toda a região de Xingó, expondo como a negligência pública ceifou a vida de uma figura proeminente do país. O processo foi arquivado sem o indiciamento criminal de Camila Pitanga ou dos diretores da novela, restando apenas a condenação moral de uma estrutura administrativa que ignorou o perigo até que o sangue de um artista fosse derramado. Diante desse panorama de falhas estruturais exposto nos documentos, a indignação popular migrou das falhas do governo para as denúncias sobre as condições reais dos bastidores de gravação. A calmaria institucional que a Rede Globo tentou manter após a tragédia começou a ruir quando relatos anônimos de profissionais de apoio e técnicos de iluminação trouxeram à tona a realidade do set de filmagens. A denúncia velada apontava que o cronograma imposto para a finalização das locações de Velho Chico operava sob uma lógica de exaustão extrema que ignorava os limites biológicos do elenco. De acordo com informações que circularam entre sindicatos da categoria no Rio de Janeiro, as equipes de gravação no sertão chegavam a enfrentar jornadas que ultrapassavam 14 horas diárias, sob o sol causticante do bioma Caatinga. Esse ritmo de trabalho frenético, direcionado para cumprir as metas de entrega dos capítulos, instalou um quadro de fadiga crônica coletiva, que comprometeu a percepção de risco dos envolvidos. O modelo estético adotado pela direção artística gerou controvérsias profundas nos bastidores ao priorizar cenários naturais isolados, em detrimento da segurança logística básica. Operadores de câmera revelaram que, em diversas ocasiões na região de Xingó,
As frentes de gravação avançavam por áreas ribeirinhas, desprovidas de equipes médicas de emergência ou barcos de apoio rápido. A busca obsessiva pelo realismo visual fez com que o elenco principal realizasse exaustivos deslocamentos geográficos entre Sergipe, Alagoas e Bahia, sem o devido descanso regulamentar entre as trocas de turno. Até que ponto a omissão de uma estrutura técnica de proteção nos horários de descanso das estrelas configurou uma quebra de responsabilidade contratual por parte da emissora? O afrouxamento completo da vigilância sobre o paradeiro de Domingos Montagnier e Camila Pitanga no intervalo após o almoço escancarou uma brecha operacional grave na gestão de pessoal. Críticos do modelo corporativo da empresa apontaram que a ausência de um produtor de plantão ou de um rádio de comunicação direta na saída dos atores evidenciou o amadorismo da operação de campo. A denúncia de que os protagonistas circulavam por uma área sem sinalização de segurança, sem qualquer escolta ou monitoramento de perímetro, chocou especialistas em gerenciamento de risco de grandes produções internacionais. Como o principal ativo comercial de uma obra que faturava milhões em publicidade foi deixado completamente desassistido em uma zona rural isolada, a pressão psicológica interna aumentou quando atores veteranos do elenco manifestaram, em reuniões fechadas de portas fechadas, profunda insatisfação com a falta de amparo institucional durante as externas no Nordeste. O clima pesado que se instalou nos hotéis de apoio em Canindé de São Francisco era de revolta contida e medo de retaliação profissional, caso as falhas logísticas fossem expostas na mídia. O silêncio imposto por meio de cláusulas de confidencialidade rígidas nos contratos de trabalho funcionou como uma mordaça corporativa para conter uma onda de denúncias trabalhistas sobre as condições de gravação. Essa barreira de proteção jurídica impediu que o público compreendesse de imediato a extensão do desgaste que precedeu o mergulho fatal. O contraste entre o discurso de fatalidade inevitável e as denúncias de estresse operacional transformou o caso em um divisor de águas na indústria da televisão nacional. Sindicatos de artistas passaram a exigir a obrigatoriedade de equipes fixas de salva-vidas e ambulâncias de suporte avançado em qualquer produção realizada fora dos limites dos estúdios centrais. A morte do intérprete de Santo expôs que, por trás do glamour e dos altos índices de audiência da novela das 9, operava uma engrenagem implacável que consumia a saúde física de seus trabalhadores mais expressivos. Diante dessas revelações contundentes sobre os bastidores, a atenção pública voltou-se para a reação da sociedade e o impacto direto na estrutura familiar do ator. O impacto da confirmação da morte de Domingos Montagnier disparou uma onda de choque que paralisou as transmissões normais da televisão brasileira na noite daquela quinta-feira. A Rede Globo viu-se obrigada a interromper sua programação regular para anunciar, em tom solene no Jornal Nacional, o resgate do corpo sem vida do ator nas profundezas do Rio São Francisco. O encerramento abrupto da trajetória do artista no topo de sua potência física desencadeou um luto coletivo que rapidamente transbordou para cobranças jurídicas severas e imediatas. A primeira e mais contundente consequência prática nos bastidores da emissora foi a suspensão total das gravações de Velho Chico por tempo indeterminado, mergulhando a direção da novela em um labirinto criativo e contratual sem precedentes. A revelação técnica sobre o funcionamento das correntes subaquáticas no local do afogamento desmistificou de vez a tese de que o rio apresentava um comportamento dócil e previsível. Peritos do Instituto de Criminalística detalharam em relatórios complementares que a proximidade da prainha com a represa da usina hidrelétrica de Xingó criava uma dinâmica hidráulica altamente instável. Nos momentos em que as turbinas da usina operavam em capacidade máxima para a geração de energia, o volume de água injetado no leito gerava uma correnteza de fundo com força de arraste invisível para quem observava a superfície. Esse segredo geográfico, ocultado dos folhetos turísticos da região, transformava o leito em uma zona de sucção mecânica implacável, contra a qual o vigor físico do artista de nada serviu. As consequências políticas na administração municipal de Canindé de São Francisco explodiram na forma de investigações por omissão e responsabilidade civil contra o poder público local.
Pressionada pela repercussão internacional do caso, a prefeitura apressou-se em emitir notas oficiais tentando transferir a culpa do acidente para a imprudência dos banhistas ao ultrapassarem os limites recomendados. Contudo, a descoberta de que a prainha havia sido alvo de uma obra pública de revitalização, que removeu as antigas proteções e boias de sinalização sem recolocar novos avisos, destruiu a narrativa de defesa do município. O clamor popular forçou o Ministério Público a abrir procedimentos para apurar o descaso administrativo, que tornou o ponto turístico uma armadilha fatal. Dentro da estrutura organizacional da Rede Globo, a perda do protagonista exigiu uma reformulação drástica na política de seguros e na segurança do trabalho para todas as suas produções externas futuras. Executivos do setor de gerenciamento de risco passaram a exigir auditorias prévias rigorosas de qualquer corpo de água ou terreno acidentado antes de autorizar a entrada de elencos e equipes técnicas. Cláusulas contratuais que antes eram genéricas passaram a prever de forma expressa o direito de recusa do profissional, caso este identificasse ausência de amparo médico ou de salvamento nas locações de campo. A morte de Domingos Montagnier custou caro aos cofres e à reputação da empresa, forçando a implementação de padrões de segurança que vieram tarde demais para salvar o ator. A conclusão imediata da perícia e o fechamento do perímetro do acidente selaram o destino da prainha de Canindé, que passou a ser monitorada com extrema vigilância pelas forças de segurança do Estado. O local, antes procurado pela beleza natural e pelo isolamento que prometia aos visitantes, transformou-se em um marco sombrio da negligência operacional e pública. O encerramento definitivo do inquérito policial apontou que a morte ocorreu por fatores exclusivamente físicos decorrentes do meio aquático, sepultando as teorias criminais, mas abrindo caminho para uma crise de imagem corporativa de proporções monumentais. Diante dessas consequências avassaladoras no plano físico e institucional, a atenção pública concentrou-se na complexa reação da sociedade e nos boatos que emergiram. A velocidade com que a notícia do afogamento se espalhou pela internet disparou uma onda imediata de especulações implacáveis que testaram os limites da privacidade da família Montagnier. Em plataformas como o YouTube e fóruns de fofocas, milhares de internautas passaram a questionar com malícia o real motivo de dois atores casados buscarem isolamento absoluto em um trecho deserto do Rio. Boatos maldosos insinuando um suposto caso extraconjugal entre Domingos Montagnier e Camila Pitanga ganharam força, alimentados pela narrativa de que a busca por privacidade escondia um encontro íntimo longe dos olhos da produção. Como blindar a dignidade de um homem que acabara de perder a vida enquanto o tribunal da internet transformava sua tragédia em um escândalo moral? O que o público dizia na época? Não faz sentido um homem casado procurar privacidade com outra mulher sem ser a sua esposa. Apontavam centenas de comentários que ecoavam a desconfiança popular nas redes sociais. Diante da tempestade de rumores e da pressão midiática que ameaçava destruir a memória do ator, sua viúva, a produtora Luciana Lima, deu uma verdadeira aula de hombridade, maturidade e controle emocional. Casada com Domingos desde 2002 e mãe de seus 3 filhos, Léo, Antônio e Dante, ela recusou-se terminantemente a adotar o papel de vítima ressentida ou a alimentar o circo sensacionalista da imprensa. Em vez de se fechar na dor ou buscar culpados em praça pública, Luciana Lima tomou a decisão histórica de acolher Camila Pitanga de braços abertos, reconhecendo que a atriz também era uma vítima profundamente traumatizada pelo horror daquela tarde. Esse gesto de acolhimento mútuo entre as duas famílias desarmou imediatamente os ataques maliciosos dos veículos de comunicação. A postura firme da viúva nos bastidores da tragédia neutralizou as tentativas de advogados e assessores de transformarem o acidente em uma batalha financeira sangrenta contra a Rede Globo ou contra o município. Luciana Lima concentrou suas energias na proteção psicológica de seus filhos menores e na preservação institucional do legado artístico construído por Domingos ao longo de décadas no picadeiro. Ela compreendeu que alimentar disputas jurídicas ruidosas ou responder a boatos de internet
apenas estenderia o sofrimento da família sob os holofotes agressivos da mídia de celebridades. Ao focar na criação do Instituto Domingos Montagnier, a produtora transformou a dor da perda em uma força motriz para a continuidade dos projetos circenses do marido. A reação de Camila Pitanga ao amparo recebido pela família do parceiro de cena foi de profunda gratidão e alívio em meio ao severo estresse pós-traumático que enfrentava. Em entrevistas posteriores, a atriz fez questão de enfatizar a generosidade extraordinária com que foi tratada por Luciana, descrevendo o encontro entre elas como um momento de cura essencial para que conseguisse retomar sua própria vida. O pacto silencioso de respeito e dignidade selado entre as duas mulheres ergueu uma barreira intransponível contra a curiosidade mórbida do público, sepultando de vez os rumores de infidelidade que os haters insistiam em propagar. Essa aliança familiar provou que a verdade dos fatos era infinitamente superior às projeções maliciosas das redes. A maestria com que a família gerenciou a crise de imagem imposta pela tragédia consolidou o respeito eterno do público brasileiro pela postura de Luciana Lima. Ela não utilizou o luto para obter vantagens pessoais ou projeção na mídia, mantendo uma conduta de absoluta reserva que elevou o nome de Domingos Montagnier ao status de herói respeitado. A reação pública, que inicialmente oscilava entre a morbidez e a desconfiança, converteu-se em profunda admiração pela dignidade demonstrada pela viúva e pelos filhos do artista. Com as fofocas devidamente neutralizadas pela força do caráter da família, o debate em torno do caso começou a migrar para um campo inesperado e místico: as atualizações e manifestações espirituais atribuídas ao ator. Uma década após o trágico desfecho na prainha de Canindé, as ações coordenadas por Luciana Lima e a evolução da segurança no local da tragédia revelam como o luto foi transformado em impacto social permanente. O Instituto Domingos Montagnier, fundado pela viúva, consolidou-se como um polo de referência nacional na preservação das artes circenses, mantendo viva a verdadeira paixão do ator, o picadeiro. O lançamento de sua biografia oficial e o fortalecimento das atividades do Circo Zani provaram que o nome de Domingos permanece desvinculado do sensacionalismo e estritamente ligado à sua contribuição cultural. Seus 3 filhos cresceram sob o manto dessa preservação ativa, longe da exploração midiática, e focados em dar continuidade aos projetos sociais desenhados pelo pai. No local do acidente, a realidade geográfica e administrativa passou por uma transformação profunda, que expõe a negligência tardiamente corrigida pelas autoridades de Sergipe. A prainha de Canindé de São Francisco, que em 2016 operava sob uma total ausência de sinalização física para os banhistas, recebeu a instalação de placas rígidas de advertência, boias de limitação de perímetro e equipes fixas de salvamento. O monitoramento do fluxo de vazão da usina hidrelétrica de Xingó passou a ser comunicado de forma transparente à Defesa Civil local, evitando que novos turistas fossem surpreendidos pelas correntes subterrâneas. Essas mudanças operacionais drásticas, embora representem uma vitória para a segurança pública na região, trazem consigo uma memória amarga para os moradores locais. Foi necessário o sacrifício de uma vida ilustre para que o óbvio fosse executado. Nota dos especialistas de turismo da região: toda a região estava isolada por conta de obras de revitalização na época, mas por uma falha trágica de sinalização, não exibia nenhum aviso explícito de perigo de afogamento para quem vinha de fora. A indústria da teledramaturgia brasileira também assimilou lições duras e irreversíveis sobre a gestão de risco e a saúde ocupacional de seus profissionais de alta performance. O modelo de produção da Rede Globo foi obrigado a se reestruturar, implementando comitês rígidos de segurança do trabalho que acompanham de perto todas as gravações externas realizadas em ambientes de alta periculosidade natural. Protocolos que antes eram ignorados, como a presença obrigatória de ambulâncias de suporte avançado e mergulhadores de resgate em cenas próximas a corpos d'água, tornaram-se regras contratuais inquebráveis. A exaustão extrema imposta aos elencos de novelas das 9 passou a ser monitorada com maior vigilância por sindicatos, estabelecendo limites mais claros para as jornadas de gravação no campo.
Paralelamente às transformações estruturais, o debate em torno do caso ganhou contornos que transcenderam a realidade física, adentrando o terreno da espiritualidade e dividindo opiniões. A divulgação de uma suposta carta psicografada atribuída a Domingos Montagnier, veiculada em canais especializados em espiritismo no YouTube, gerou enorme repercussão entre seguidores e céticos por todo o país. Na mensagem transmitida, o espírito do ator supostamente concentrava seus esforços em esclarecer, em definitivo, que sua ligação com Camila Pitanga era baseada estritamente em um afeto fraternal e profissional. A carta gerou debates acalorados em fóruns religiosos e redes sociais, sendo defendida por muitos como um conforto psicológico essencial e atacada por críticos como uma exploração mística oportunista sobre a tragédia. A coexistência entre as homenagens artísticas reais e o interesse contínuo pelas narrativas espirituais demonstra que o impacto de Domingos Montagnier na cultura popular permanece inabalável. Quase 10 anos após o sumiço nas águas, o público brasileiro recusa-se a esquecer o homem que personificou uma masculinidade sensível e rústica no horário nobre da televisão. Cada atualização sobre o destino de sua família ou sobre as condições de segurança do Rio São Francisco atrai a atenção de uma audiência que ainda lamenta a perda precoce do artista. Diante de todas as transformações estruturais, denúncias de bastidores e manifestações de fé, a investigação caminha para o seu encerramento definitivo, revelando a verdade final consolidada pelo tempo. A verdade final sobre o trágico desfecho de Domingos Montagnier afasta-se de vez das teorias conspiratórias da internet para se consolidar em uma dura lição sobre negligência estrutural e vulnerabilidade humana. O encerramento definitivo desse ciclo de investigações comprova que o ator não foi vítima de um destino premeditado ou de uma trama oculta de bastidores, mas sim de uma somatória letal de fatores operacionais. Exaustão física extrema provocada por jornadas de trabalho implacáveis, ausência absoluta de sinalização em uma prainha historicamente perigosa e a total falta de suporte de resgate imediato por parte de uma produção multimilionária. O velho Chico apenas seguiu o seu curso natural e violento. Quem falhou gravemente foram os protocolos humanos que deveriam ter blindado a vida do artista. A maior prova de que o caso foi uma falha sistêmica e evitável reside no fato de que o poder público e a própria Rede Globo precisaram reconstruir inteiramente suas regras de segurança nos anos seguintes para evitar novos processos judiciais. A prainha de Canindé, hoje cercada de boias, salva-vidas e avisos rígidos de perigo, serve como um monumento silencioso ao erro que custou a vida do intérprete de Santo. As denúncias de estresse e fadiga nos sets de gravação externas forçaram a indústria a humanizar o ritmo das produções, mostrando que por trás do brilho da tela do horário nobre havia um preço alto demais sendo cobrado dos profissionais. A dignidade com que a viúva Luciana Lima conduziu a família ao longo dessa década garantiu que a memória de Domingos Montagnier permanecesse intacta, associada para sempre ao seu talento extraordinário como palhaço e ator, e nunca ao escândalo moral pretendido pelos haters. Ao acolher Camila Pitanga e focar na construção do Instituto Domingos Montagnier, a família silenciou os oportunistas e transformou a dor da perda em um legado artístico vivo que continua alimentando o sonho de novos jovens circenses pelo Brasil. A verdade que fica 10 anos depois é a de um homem íntegro que partiu no auge de sua potência, deixando uma saudade imensa no coração de milhões de telespectadores. O mergulho fatal de Domingos Montagnier no Rio São Francisco encerrou um dos capítulos mais dolorosos e marcantes da história da televisão brasileira. Mas, como vimos ao longo deste documento investigativo, o tempo tratou de separar os boatos maliciosos da realidade dos fatos. A persistência de sua obra e a força de sua família provaram-se infinitamente maiores do que qualquer polêmica de internet. Domingos partiu das telas, mas sua alma moldada pela terra, pelo sol e pela lona do circo permanece eternizada na memória cultural do nosso país. Na sua opinião, diante de tudo o que foi exposto, as punições pela falta de sinalização na prainha foram justas.
Ou a emissora e o município deveriam ter sido responsabilizados de forma ainda mais severa? O que mais te impactou nessa investigação? Deixe a sua resposta nos comentários abaixo. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo a verdade à tona. Muito obrigado por acompanhar mais um documento exclusivo aqui no Vidas por Trás da Fama. Não se esqueça de verificar se a sua inscrição está ativa, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com os amigos. Nos vemos na próxima revelação. Até lá!